vão fazer... Deixa eu já abrir uma outra aqui. Peraí. Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer aqui é procurar... Não, deixa eu fechar essa daqui. Vou compartilhar outra com vocês. Se vocês não sabem uma determinada palavra em inglês, porque eu já tinha falado com vocês que não adianta ficar procurando artigo em português, porque vocês não vão achar, ok? Professora, mas eu não sei inglês. Ok, não tem problema nenhum. A gente tem Google Tradutor para isso, né? Então, vamos supor que eu quero procurar um artigo sobre doença periodontal. E eu não sei como é que é doença periodontal. Então, vou colocar aqui, ó, doença periodontal. Então, eu vou colar, Ctrl C, vou abrir uma outra guia, e aí eu vou compartilhar com vocês a outra guia, para vocês poderem ver. Aí, copiei e colei, vou lá na outra guia. Quando eu vou para outra guia, eu vou procurar a seguinte plataforma, PubMed. Aqui, ó, tá vendo? National Institutes of Health, NIH, perdão, PubMed, é esse aqui que vocês vão entrar. Entrei no PubMed, ele já me dá aqui, ó, para pesquisar. Então, eu vou dar o Ctrl V, Periodontal Disease. E aí, ele vai me dar todos os artigos disponíveis sobre doença periodontal. Vamos ver quantos resultados ele achou. Ele achou 113.569 resultados. E aí vocês vão clicar. Vamos clicar aqui nesse, para a gente mostrar para vocês como é que funciona. Quando você clica no artigo, tá aparecendo para vocês? Tá, né? Então, quando vocês clicam no artigo, sempre vai aparecer aqui em cima o nome da revista em azul, tá vendo? Ó, se você coloca o mousezinho, vai aparecer lá, Topics in Companion Animal Medicine, tá? Porque às vezes vem só a abreviação da revista. Esse artigo, na verdade, ele foi publicado em maio de 2008, tá? Aqui é a edição, ok? Aqui é o número de série e aqui são as páginas. Então, ele está publicado na 23ª edição dessa revista, entre as páginas 72 e 80, ok? E o DOI é como se fosse um CPF do artigo. Então, cada artigo publicado na vida, ele tem um DOI diferente, tá? Então, é como se fosse um CPF, cada um tem um, ok? E aí, quando a gente abre esse artigo no PubMed, ele vai me dar sempre o abstract, que é o resumo, ok? Resumo em inglês é abstract. Por isso que no trabalho de vocês colocam resumo e abstract, ok? Então, ele sempre vai me mostrar o resumo primeiro, tá? Ah, gente, aqui embaixo do nome do título do trabalho sempre vem o autor, tá bom? Então, você consegue clicar no nome do autor também e ver outros trabalhos dele, tá? Então, vem o abstract. Aí você vai ler o abstract. Se esse abstract te interessar, você vai vir aqui, ó, full text, tá vendo? Link do texto completo. Você vai clicar aqui, ele vai te encaminhar para a revista. Ai, agora eu tenho que... Como é que eu compartilho com vocês a tela do... Peraí, eu acho que eu consigo compartilhar a tela do computador, não consigo? Tela cheia. Eu acho aqui. Acho que agora quando eu clico aqui... Tá compartilhando com vocês a página da revista? Não sei agora. Deixa eu ver. Não, tá compartilhando vocês com vocês mesmo, né? Ah, mas deixa eu clicar aqui, ó. Vê se apareceu para vocês. Tá, né? Ah, beleza. Então, cliquei, vou voltar aqui só para vocês verem, ó. Cliquei aqui, tá vendo? Full Text Links. Ele vai abrir uma outra página, que é a página da revista, tá vendo? A revista da Elsevier. E aqui vai ter o texto todo. Você vai vir aqui, ó, na parte de... É porque, gente, o que acontece?
esse artigo aqui, tá vendo aqui, Purchase PDF? É porque esse artigo ele é pago, tá? É óbvio que vocês não vão ficar comprando artigo, ok? Não faz o menor sentido, tá? Mas, se o artigo for pago, você volta, sai daqui, vai lá no PubMed de novo e procura, tá? Existe um site chamado SciHub. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Algo deu errado aqui. SciHub. O SciHub, Science for the People, ele procura alguns artigos que não estão disponíveis gratuitamente. E aí ele te dá de graça. Por quê? Porque o artigo, para você submeter o artigo, você já pagou para isso, tá? Então não faz sentido essas revistas ficarem cobrando para leitura de artigo. Porque para você publicar hoje, você precisa pagar a revista, tá? Então existe até uma onda aí de cientistas que são contra isso e tal, mas a revista lucra, né? E a gente não vai ficar, obviamente, pagando $15 para ler um artigo, não faz o menor sentido, ainda mais vocês, tá? Então vocês vão vir aqui e vão colar periodonto. Não, aí, perdão, aí aqui vocês vão ter que. É melhor ir pelo DOI. Você vem aqui. Cadê o DOI? Aqui, ó, melhor. Melhor ir pelo DOI. Vocês conseguem pegar o DOI aqui, ó. Aí vai lá no SciHub. E aí ele pesquisa pelo DOI. Acho que minha internet está ruim. Tá carregando ainda. Vocês estão conseguindo me ouvir ou tá falhando para vocês? Tá normal? Tá. É porque aqui tá carregando, tá vendo? Tá bem lento aqui. Mas enfim, o SciHub, vocês podem pesquisar pelo DOI, tá? Ou pelo nome do autor também. De repente vocês podem copiar aqui, ó. Periodontal Disease e copia o nome do autor. E aí volta lá no SciHub. Acho que tá lento. Aqui. É mais para quando não está no banco de dados. Bom, mas às vezes pelo DOI vai, é porque não estava indo. Na maioria das vezes o SciHub acha, tá? Algumas vezes ele não vai achar, aí você segue a sua pesquisa, passa para outro artigo. E aí quem não sabe inglês, aqui, ó, ele achou. Tá vendo? Porque estava lentinho ali. Aí o SciHub achou para você pelo DOI, tá? Professora, mas eu não sei inglês. Tá vendo? Isso aqui pra gente, é óbvio que não vai fazer o menor sentido, porque é em cachorro, tá? Então a gente não quer o doença periodontal em cachorro. Pelo nome da revista, você já descartaria. Mas eu quis mostrar para vocês que nem todo artigo que vocês clicam vai ser vital para vocês, ok? Vai fazer parte da pesquisa. Então isso aqui, gente, não serve. Então fecha, volta lá no PubMed e vê outro. Vamos pesquisar aqui periodontal disease in humans, em humanos, por exemplo. Que daí já filtra mais ainda. Ó, 96 mil resultados. Então, diagnóstico e classificação da doença periodontal. Vamos ver, 2009 é a classificação antiga ainda, mas vamos dar uma olhada. Ó, resumo, se eu quero acesso ao texto completo, full text, clico, ele vai me direcionar para a revista, que é o Wiley. A Wiley também é uma ótima biblioteca, tá? Ó, tá vendo aqui? Free access. Então, ele tá me dando acesso livre. Então, eu venho aqui, ó, PDF. Não preciso ir no SciHub, porque aqui eu já consigo acesso ao PDF, ok? Tá baixando aí, ó. Aí ele já vai me mostrar. Então, diagnóstico e classificação da doença periodontal. Agora sim, isso aqui para mim vai fazer sentido? Vai, porque já é em humanos. Então, ó, condições gengivais, classificação. Mas aqui, gente, ainda é classificação antiga. Então, para mim, já não serve também. Fecho. Se eu quiser filtrar mais ainda, periodontal disease, vamos supor,
Classificação 2017. Aí eu já filtrei mais ainda, ó, 289 resultados. Então vamos pegar aqui o artigo do Papapanou, ó. Vim aqui, tem o DOI, caso eu não consiga achar, tá? Olha os autores aqui e tem o abstract. Ele sempre vai me dar um abstract. Se eu quiser o texto todo, eu venho aqui. Vai abrir a revista. Free access, tá vendo? Então eu tenho acesso livre. Venho aqui, PDF. E aí ele vai baixar o arquivo. Agora sim, 2017, a gente já está falando da nova classificação. Então, para mim, vale. O que eu faço? Guardo esse artigo. Faço o download, tá vendo aqui na setinha? Faço o download e guardo no computador. E continuo minha pesquisa. Eu vou fazer um trabalho com um artigo só? Não. Então, vamos supor, eu quero a nova classificação, mas eu quero falar também de diabetes e doença periodontal, que é o meu trabalho. Então, eu vou lá. Ó, 5.000 resultados. Então, doença periodontal, fator de risco para diabetes e doença cardiovascular. Vamos dar uma olhada de quando esse artigo. Ó, esse artigo é de 2019, é recente, tá? Provavelmente da Itália. Vamos ver. International Journal of Molecular Sciences. Então, um jornal internacional das ciências moleculares. Então, vai estar dentro. E aí ele me dá dois links. Ou você clica em um e vê se você consegue. Se não conseguir, você fecha e pega o outro. O PMC normalmente você consegue em PDF, tá? Aqui, ó, PDF. Tá vendo? Então eu cliquei no primeiro, ficou aquele negócio lá, fecha e clica no segundo. Pronto, tá aqui. Consegui acesso. Vou vir aqui na setinha, faço o download e guardo esse arquivo comigo. Vai guardando. Por enquanto não lê nada. Vai pesquisando e vai guardando. Professora, mas eu não sei inglês. Eu não sei se esse abstract aqui, ele vai dar para mim ou não. Então você vai pegar aqui, não pega tudo, senão o Google Tradutor ele fica meio esquisito. Pega mais ou menos metade. Copia, vai lá no tradutor e coloca. E aí você vai ler. Periodontite é uma doença inflamatória crônica iniciada pela presença de um biofilme bacteriano chamado placa, que afeta tanto os ligamentos periodontais quanto o osso ao redor dos dentes. Nas últimas décadas, várias linhas de evidência. Bom, eu acho que está dentro do meu tema. Beleza, então esse artigo me vale. Ok? E assim vocês vão fazendo, vão pesquisando e vão guardando com vocês, tá? Se vocês quiserem também, deixa eu fechar aqui. Guarda aí a dica do SciHub, tá? Porque às vezes vocês não vão conseguir, porque vai ser pago, vocês vão pegar o dó e vão colocar aqui. Se vocês quiserem também, vocês podem colocar direto no Google. Deixa eu ver se eu acho um outro site aqui para vocês. Você colocar o tema direto no Google, tá vendo? A primeira revista que aparece sempre é o PubMed, tá? Mas tem a Wiley, você pode ir direto para as bibliotecas também. E tem a Cielo, tá? A Cielo também tem bastante artigo, tá? E aí, a Cielo, normalmente, ela já vai te dar o nome em inglês e às vezes em português, tá? Então, aqui, ó, tá vendo? Já tem em português também. Deixa eu ver se tem PDF aqui. Tem, PDF. Download. Tá vendo? Mas o artigo mesmo, ele é em inglês, tá? Ó. Então tem que ir traduzindo, não tem jeito, tá? Mas a Cielo também é uma boa fonte, uma fonte muito confiável também, tá? Então se vocês digitarem direto no Google e achar algum artigo da Cielo, ó, tá vendo o símbolozinho da Cielo? Pode clicar, tá? A Elsevier também, mas a Elsevier já é direto à revista, ok? Não é uma plataforma de busca, tá? Então, é isso. Alguma dúvida, gente? Eu acho que era isso que eu tinha para mostrar para vocês, da busca bibliográfica. E aí vocês vão juntando. Depois, na hora de escrever
O abstract é a última coisa que vocês vão escrever, tá? Que é o resumo. Vocês têm que me entregar semana que vem a introdução. Então, vamos supor que eu quero escrever uma introdução. Então, vamos lá. Eu li: periodontite é uma doença inflamatória crônica iniciada pela presença de um biofilme chamado placa, que afeta tanto os ligamentos quanto o osso ao redor dos dentes. Então, vamos supor que eu quero fazer referência a essa frase desse artigo que eu li. Eu posso copiar isso aqui e colar? Óbvio que não. Se você quiser usar uma frase de algum autor exatamente como ela é, vocês vão ter que colocar entre aspas, tá? Se você quiser fazer referência a isso aqui, você vai falar o seguinte: como é o nome do autor? Segundo Licardo, a gente sempre faz referência ao sobrenome, tá? Então, segundo Licardo, a periodontite é considerada uma doença inflamatória crônica que obrigatoriamente deve ser iniciada por uma gengivite não tratada, causada pelo acúmulo de placa. Então, eu tô repetindo a mesma coisa, só que eu estou escrevendo com as minhas palavras. Além disso, Licardo afirma que tanto o ligamento periodontal quanto o osso alveolar é afetado com a doença periodontal. Ponto final. Eu reescrevi a frase da Daniela Licardo, mas com as minhas palavras, tá? E eu fiz referência a ela. Segundo a Licardo, ela falou isso. Mas eu não posso repetir exatamente o que está aqui, tá? E aí, ela colocou, nas últimas décadas, várias linhas de evidência têm apoiado a existência de uma relação entre periodontite e saúde sistêmica. Por exemplo, como a periodontite atua dentro do mesmo modelo inflamatório crônico visto em doenças cardiovasculares, ou outros distúrbios, como diabetes. Vários estudos têm sugerido a existência de uma ligação entre a saúde periodontal e essas patologias. Por exemplo, pessoas com diabetes são mais suscetíveis a infecções e são mais propensas a sofrer de periodontite do que pessoas sem essa síndrome, tá? Aí você coloca lá. Ainda, segundo Licardo, pessoas diabéticas são pessoas inflamatórias crônicas. Sendo assim, são mais suscetíveis a desenvolver infecções, além de serem mais propensas, aí você pode colocar a mesma palavra, mais propensas a desenvolver doença periodontal do que pessoas que não apresentam diabetes, ou do que pessoas normoglicêmicas. Então, você está falando a mesma coisa, só que você está falando com as suas palavras. Então, cuidado, porque você copiar e colar isso daqui no trabalho de vocês é plágio, isso é crime, tá? Vocês não podem fazer isso. Então, como que a gente vai fazer referência? Sempre dizendo que é pela pessoa e reescrevendo com as nossas palavras, ok? Então, não é porque você traduziu que você vai copiar e colar, tá bom? Então, você vai traduzir, aí dica, vem traduzindo pedaço por pedaço do artigo e vai colocando num documento de Word. Depois você lê tudo de uma vez. E na hora de escrever, você vai fazendo a referência. Você pode começar o parágrafo dizendo, segundo fulano de tal, ou você pode simplesmente escrever a frase e no final você coloca Licardo e colaboradores, 2009, tá. Tá bom? Deixa eu ver o que mais eu tinha aqui para mostrar. Quem já sabe inglês vai vir direto aqui no abstract e pelo abstract você já tem uma ideia se esse artigo vai te interessar ou não, para você não precisar ficar toda hora abrindo o texto completo para ler tudo, tá? Então, o abstract, ele já vai te dar uma ideia sobre o que o artigo fala. Então, vamos supor, eu li isso aqui. Ai, não tem nada a ver com a minha pesquisa. Nem perde tempo abrindo. Volta lá e pula para o próximo. Então, efeitos da doença periodontal no controle da glicemia, complicações e incidência da diabetes mellitus. Então, você vem aqui e vai ler. Ah, esse aqui me interessou. Aí sim, você vai lá e puxa o artigo completo. Ok? Então, se você, pelo abstract, você já viu que não te interessa, pula, tá? Quem não sabe inglês vai pegar um pedacinho do abstract, como eu mostrei, vai vir aqui no tradutor, colocar e vai ler. Se não te interessar, volta e já pula para o próximo. Ok? Mais alguma dúvida? Professora, bom dia. Bom dia. Eu queria saber a partir de qual ano a gente pode fazer as pesquisas para ter referência dos arquivos, dos artigos?
Então, Lorena, não existe nada na ciência assim que te diga que você tem que ter obrigatoriamente artigo de tal data até tal data. Isso você faz quando você monta, por exemplo, uma revisão sistemática, aí ali você pode fazer uma filtragem. Mas para um trabalho de TCC, a gente só pede que vocês tenham é, cuidado com artigos que são, tipo assim, muito antigos. Vou dar um exemplo. Doença periodontal, a partir de 2017, teve mudança na classificação. Então, se alguém for fazer um trabalho sobre doença periodontal, não adianta pegar artigo antes de 2017, porque todos vão estar fazendo referência a uma classificação que não existe mais. Então, quem for fazer sobre doença periodontal, classificação, tem que ser de 2017 em diante, tá? Então, evitem pegar artigos muito velhos. Teve uma vez uma aluna que fez uma referência a um artigo de 1920. Gente, 1920 já não é mais atual há muito tempo, já não devia ser em 1920, imagina hoje. Então, assim, é óbvio que não tem ali um limite, mas existe o bom senso, Lorena. Então, eu particularmente acho que dos anos 2000 para cá é um bom parâmetro para se guiar, tá? De 2000 para cá são 24 anos, ok? E aí, gente, vai de acordo com o tema de vocês também. Por exemplo, a dentística, ela é uma coisa que muda constantemente, né? Porque toda hora surge uma resina diferente, um material diferente, um polímero diferente e tal. Então, dentro do tema de vocês também, vocês vão vendo o que tem de atualização dentro ali daquele tema, tá? E aí vocês têm que ficar atentos. Pode perguntar também para o orientador de vocês: olha, eu achei esse artigo, o que você acha? Aí o orientador vai falar: é legal, não é legal, tá bom? Mas eu acho que a gente pode trabalhar ali a partir de 2000. Quem mais levantou a mão? Ana Luísa? Ana Luísa, quer falar? Oi, Mariana, bom dia. Oi, Ana, bom dia. A gente pode usar referência do Google Academics também? É artigo científico do Google Acadêmico? Isso. É artigo científico? É, Publicado em revista? Pode. Se for artigo publicado em revista, pode. Pode tá bom. sim. Tá bom? Pode usar referência de livro também, se vocês quiserem, tá, gente? Vamos supor, o livro do Linde. Aí você vai colocar lá, segundo Linde, tá. Aí na parte de referência bibliográfica, vocês vão fazer referência. Qual é o nome do livro do Linde? Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia Oral, 7ª edição. Aí vai colocar o nome da editora Kugan, 2024, que foi o ano de publicação, ok? Vai colocar lá todo o registro do livro. Pode usar também, tá bom? Artigo de faculdade. Como assim? Trabalho de TCC não pode, tá, gente? Eu achei um trabalho de TCC de um aluno lá da Unicamp. Não pode. Menor condição. Artigo de faculdade. Como assim artigo de faculdade? Publicado na faculdade? É isso? Eu sei que a Universo foi o que. Tá, não. TCC não é artigo de faculdade, gente. TCC é trabalho de conclusão de curso, não pode, tá? Existem algumas faculdades que têm revista própria. Por exemplo, a UF tem uma revista que você publica. Se vocês acharem alguma revista de uma universidade que algum artigo foi publicado lá, pode usar. Vocês não podem usar trabalho de TCC, tá? Porque às vezes vocês colocam no Google periodontite, aí aparece lá trabalho de conclusão de curso da UFMG 2008. Aí vocês querem usar aquilo dali como referência. Não, trabalho de TCC não é referência de nada, tá? É somente o trabalho da pessoa que defendeu ali e acabou a graduação, tá bom? Ai. Vou tentar te espirrar. Ana Luísa e Júlia Coutinho, pode falar, amor. Qual o número de páginas máximo e mínimo? De TCC? Isso, Não tem não, Júlia. tá bem. Você vai pela quantidade de... normalmente não passa de 30, não. Normalmente, tá? Não precisa ser um trabalho gigantesco, enorme, não precisa não, tá? Mas assim, mínimo e máximo realmente não tem, tá bom? Para TCC. Lembrando, gente, que o trabalho de vocês, quem for escrever trabalho
o trabalho mesmo escrito, que não vai fazer painel, não vai fazer nenhuma outra daquelas coisas, vai fazer tipo um relato de caso clínico. Vocês vão ter um trabalho escrito. Lembrando que não adianta vocês quererem fazer 60, 70 folhas de trabalho escrito, porque depois vocês têm que apresentar aquilo. E o tempo de apresentação é de 10 a 15 minutos, se eu não me engano. Vocês têm condição de falar 60 páginas de TCC em 15 minutos de apresentação? Eu acho que não rola. Então, vocês também têm que calcular um pouco que tudo que está no trabalho de vocês, vocês vão ter que apresentar e falar. E a banca tem que ler também. Tá bom? Então, gente, não esqueçam de seguirem os prazos que estão no sistema, que está lá no plano de ensino. E a banca, obrigatoriamente, tem que receber o trabalho uma semana antes da defesa de vocês. Tá? Então, antes de vocês marcarem, vocês têm que entregar para a banca, na verdade, pedir para a banca, né, para ser da banca de vocês, e aí a questão da banca externa, ao longo do período, eu vou avisando para vocês como é que vai funcionar, tá? E vocês têm que enviar para eles uma semana antes, tá bom? Então, fiquem atentos aí aos prazos lá que estão no plano de ensino. Ana Luísa, se ele tinha levantado a mão também. Eu ia perguntar se tem página máxima para introdução ou um número de página que você acha que seja suficiente, assim, para uma introdução boa. Eu acho que uma introdução boa, umas 3 páginas. 3 a 4 páginas. Tá? Mas não é nada obrigatório, não. Tá bom. Até porque, gente, trabalho também às vezes tem muita figura. Aí vai ocupando mais páginas, tá? Mas lembrando que depois vocês têm que apresentar, ok? Que mais, gente? Mais alguma dúvida? Então, a questão do tema, não precisa ficar desesperado, porque teve aluno que me mandou, tadinha da aluna, fiquei até com dozinha dela. Mas não vai ter como ficar quem veio primeiro, né? Quem teve a ideia primeiro. É muito difícil a gente dosar isso, tá? Então, já estão com os temas, continuem. Quem não enviou ainda o aceite do orientador, hoje é o prazo para envio, gente. Semana que vem já é o envio da introdução, ok? Então, vocês têm aí uma semana. Quem não começou a escrever, vocês têm aí uma semana para começar a escrever o trabalho de vocês, tá? Então, comecem, porque senão não vai dar tempo. Lembrando que a defesa, ela começa a partir de novembro, se eu não me engano, final de outubro, tá? Porque dezembro você já tem que estar com tudo defendido. A gente já está praticamente em setembro. Então, vocês têm aí para escrever 2 meses, setembro e outubro. Então, começa a escrever, tá bom? Senta aí e escreve. Mais alguma dúvida, crianças? Ficou claro como é que você... Página tá pouco? Tá pouco? Ai, socorro. Muito pouco. Muito, muito, muito pouco. Então, vamos lá, gente. Eu vou voltar lá no PubMed. Deixa eu ver se eu acho uma... Vamos lá, vamos ver aqui. Vamos ver se esse artigo, se ele tem figura. Vamos ver. Como é que vocês vão pegar a figura? Aqui. Olha só a figura, tá vendo? Olha como é que a figura é referenciada no artigo. Ele coloca uma figura, aí ele fez referência no texto corrido à figura, ó. This stone and chronic inflammatory process can lead to noxious effects that could link periodontal disease to other disorders, including diabetes and CVD. Figura 1, tá? Então ele tá fazendo no texto referência, figura 1, e a figura tem uma legenda, porque eu não sou obrigada a olhar isso daqui e saber o que o autor quis dizer. Então ele tá dizendo lá, figura 1, representação esquemática do mecanismo inflamatório ligando a periodontia, doença cardiovascular. 1. O que é 1 aqui da figura 1? É esse 1zinho aqui, ó. O que ele está me mostrando aqui no 1? O balanço na patogênese do biofilme leva à inflamação da epitélio gengival, que libera mediadores inflamatórios, tais como interleucinas, prostaglandinas e TNF-alfa, além das mieloperoxidases que recrutam as células imunológicas. Essa resposta inflamatória induz reabsorção óssea alveolar pelos osteoclastos. Então, isso aqui na figura 1, que tem o número 1, está me indicando isso. 2. O que eu estou vendo aqui no 2?
No estágio crônico, a disseminação da patogenia oral na corrente sanguínea leva ao desenvolvimento das doenças cardiovasculares, incluindo aterosclerose, infarto do miocárdio e peripheral arterial disease, tá? Então, ele está me mostrando ali a doença no 3, ok? Então, tem que ter no texto de vocês também a referência. Vamos supor que eu quero usar essa figura daqui. Eu posso copiar a figura do artigo? Posso. Eu vou dar aqui, ó, print screen. Pego essa figura, eu não vou copiar a legenda. Vocês estão vendo? Deixa eu aumentar aqui para vocês. Vocês estão vendo que a figura, ela está em inglês? Então, olha só. Oral pathogens dissemination into the bloodstream. Peripheral artery disease, atheroma formation, myocardial infarction. Então, a figura tem coisas em inglês. Se vocês quiserem copiar a figura, pode. Só que aqui vocês vão ter que traduzir. Vocês vão ter que colocar uma caixinha de texto aqui e colocar em português. Ok? Então, pode colocar aqui por cima uma caixinha de texto e traduzir. E aí, como que vocês vão fazer referência no trabalho de vocês? Deu o print screen aqui, vai copiar lá no trabalho. E aí, você vai colocar... Vamos supor que no meu trabalho vai ser figura 2. Aí eu vou colocar lá no meu texto. Como observado na figura 2, tá. Aí eu vou vir aqui. Figura 2, exemplo. Aí você pode colocar representação esquemática de um mecanismo de inflamação da doença periodontal com doença cardiovascular. Você está reescrevendo com as suas palavras. Aí vai colocar lá 1. E vai dar uma traduzida nisso daqui e tentar reescrever com as suas palavras. E aí, no final, aqui, você vai colocar assim, depois do ponto final, você vai colocar adaptado de Licardo e colaboradores, qual é o ano? 2019. Tá? Então, você tem que colocar, porque a figura não é sua. Ok? Você vai colocar aqui, entre parênteses, a referência bibliográfica. Por que que a legenda da figura tem que ter referência bibliográfica? Porque a figura não é sua. Agora, professora, eu que tirei foto, o meu é protocolo, eu tirei foto da figura. Vá a mesma coisa, vai ter legenda e vocês vão fazer referência da figura aqui. O que que não vai precisar ter se a figura for sua? A referência da figura. Porque a figura é sua, você não vai precisar fazer referência bibliográfica. Ok? Então, pode copiar a figura do trabalho? Pode, mas tem que colocar na legenda da figura a referência bibliográfica. Ok? O painel é só para quem vai apresentar na jornada? Não, o painel é o trabalho de TCC. O trabalho de TCC ele pode ser no formato de painel. E aí, o que a gente está pedindo? Que quem vai fazer painel para o TCC aproveite e apresente também na jornada. Tá bom? Mais alguma dúvida? Acho que não vai dar tempo. Mas você pode apresentar o que você tem pronto até a jornada e depois você refaz. Não tem problema. Tá? Então, beleza, crianças. Mais alguma coisa? Então, semana que vem a gente não tem aula. Semana que vem eu vou dar esse horário da aula para vocês terminarem de escrever a introdução, tá? Porque sexta de manhã, às vezes, tem alguns professores na faculdade. Então, é o tempo de vocês irem lá, procurar o orientador, falar, professor, corrige comigo, vê se está tudo bem, porque eu preciso mandar hoje a introdução. Então, comecem a escrever, tá? Não fica nessa de, mas eu preciso do orientador para começar a escrever. Não, o orientador vai corrigir. Vocês precisam escrever e enviar para eles alguma coisa para ele poder corrigir. Professora, mas eu já enviei, ele não responde o e-mail. Manda outro, manda WhatsApp, liga, vai na faculdade, procura, deixa recado. Tem que correr atrás, tá? Então, o orientador tem que ficar em cima, porque o orientador, gente, ele não vive só em função de orientar vocês, né? Eles têm 1 milhão de coisas para fazer. Então, às vezes, a gente realmente esquece, tá? Não é que a gente esqueça de propósito, é porque é muita coisa na cabeça, então tem que ficar em cima. Mas eu tô enchendo o saco dele. Não, não tá. Se ele aceitou te orientar, ele sabe que você vai ficar enchendo o saco. Não fica com isso na cabeça. Tem que correr atrás, porque semana que vem é o prazo para vocês me enviarem a introdução.
Você falou de painel. Aham. E no painel a introdução é menor? Ou também tem que ter aquela parte escrita que você colocou lá no AVA para a gente ir substituindo? Não, o painel ele tem parte escrita, só que ele é mais compacto, né? Então a introdução dele é menor, o resumo dele é menor, porque tem que caber dentro do espaço físico do painel. Mas eles seguem a mesma ordem: resumo, introdução, material e método, discussão, conclusão, ele tem tudo, tá? Entendi, mas não tem nenhum modelo que a gente possa seguir, não, né? Lá no AVA, só de Não. tá. Não, vocês na verdade, gente, o modelo é o modelo de revisão de literatura, que eu acho que está lá no AVA, ou de relato de caso clínico. O modelo é o mesmo, só que vocês vão adaptar ao tamanho físico de um painel. Então, ele vai ter que ter resumo, assim como todos os outros tipos de trabalho. Ele tem que ter introdução, assim como todos os outros tipos de trabalho. Ao invés de ser relato clínico, vai ser uma revisão da literatura. Ao invés de ter material e método, vocês vão colocar a discussão, a conclusão e tem que ter referência bibliográfica no painel também, tá? Só que adaptado às dimensões do painel. Não adianta vocês quererem colocar 300 folhas de introdução no painel, porque daí não dá. Tá bom? Tá. Professora, eu fiquei na dúvida nesse caso. Você falou que 3 melhorou, mas eu estava na dúvida sobre esse painel. Se você falou que 3 folhas seria a introdução, aí no painel seria menos. E outra pergunta é que Lógico. se eu Sim, posso sim. entregar o termo do orientador na faculdade só a segunda, mas enviar o e-mail hoje, porque eu só vou estar na faculdade na segunda. Não, pode. Envia o e-mail hoje com o termo, por favor. Vai fazer trabalho escrito, porque é muita coisa para escrever. Não vai caber no painel. Quem for fazer painel vai fazer uma revisão da literatura nos mesmos moldes de um trabalho normal. Resumo, introdução, revisão da literatura, discussão, conclusão e as referências bibliográficas. Ok? Então, deixa eu colocar aqui: resumo, introdução, revisão. Isso aqui é para painel, tá? Revisão, discussão, conclusão e referências. Referências bibliográficas, ok? Então, semana que vem a gente não tem aula, tá, gente? Aproveita aí o horário da aula para terminar de escrever e me mandar a introdução. Gente, me mandar a introdução já corrigida pelo orientador, tá bom? Então, senta aí, escreve a introdução, já entra em contato com o orientador, manda para ele, pede para ele corrigir, ver se está tudo ok e me manda até sexta-feira da semana que vem, ok? Então é isso, tá, gente? Beijo para vocês, bom final de semana, bom descanso, tá?